Olá! Hoje vamos dar início ao estudo das matrizes. E nessa primeira aula queremos falar sobre a definição de matrizes, os tipos principais e as operações algébricas. Então, o que vamos ver nessa aula? Primeiramente, o que é uma matriz? Quais os elementos principais de uma matriz? Os principais tipos de matrizes? Como somar matrizes e como multiplicar matrizes, tanto multiplicar uma matriz por escalar, quanto multiplicar duas ou mais matrizes entre si. Os livros usados nessa aula vão ser Álgebra Linear e Aplicações, do Higino Domingues, Carlos Caglioli e Roberto Costa, e Álgebra Linear, do Alfredo Stembruch e do Paulo Winterli. Quero deixar aqui o registro de que na descrição você encontra o link que te leva diretamente para o site onde você pode encontrar esses dois livros. Além disso, na descrição também você tem os links do nosso site, onde você encontra todos os artigos que foram usados para confeccionar essa aula. Então, para entrar no nosso assunto, nós vamos explicar para você o que é uma matriz. No nosso cotidiano, com frequência, a gente lida com elementos dispostos em linhas, que seriam fileiras horizontais, e em colunas, que são as fileiras verticais, formando uma tabela regular. Tabela de carros vendidos, ou então a tabela da quantidade de livros que um aluno deve ler num certo ano letivo, e até mesmo em conhecidos softwares que usam, que costumam trabalhar com planilhas, como o Excel, por exemplo. O Excel é um caso onde você tem uma matriz. Antes da gente explicar para você o que é uma matriz do ponto de vista matemático, definição matemática, deixo aqui o pedido para você se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar essa aula se ela estiver te ajudando com seus colegas, tá bom? Em linguagem matemática, uma tabela retangular de números é denominada matriz, ou seja, em suma, matematicamente, uma matriz é um arranjo de números em linhas e colunas. Tá? Então, qualquer objeto que você possa converter matemática para uma linguagem matemática e que ele se torne um arranjo em linhas e colunas é uma matriz. Mas a definição matemática de matriz é: sejam m e n dois números inteiros, uma matriz m por n real é uma dupla sequência de números reais distribuídos em m linhas e n colunas, desta forma aqui. Então você tem os elementos dela dispostos em linhas, você tem uma quantidade de linhas 1, 2, e aí você vai descendo até uma quantidade m, e esse m é um número inteiro maior que 1, então pode ser 2, 3, você pode ter uma matriz com uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 1000 linhas, 10.000 linhas, 1 milhão de linhas, ou até mesmo uma quantidade infinita de linhas. Tá bom? Ao mesmo tempo você tem as colunas, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna e assim sucessivamente até a última coluna, que é a coluna de número n aqui para nós, que aí você pode ter uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6, novamente 100, 1000, 1 milhão e até uma quantidade infinita também de colunas. Geralmente essas matrizes com quantidades infinitas de linhas e colunas aparecem em estudos de álgebra linear quando você está trabalhando com espaços vetoriais de dimensão infinita. Tá bom? Então, não é muito comum que você trabalhe com elas em aplicações. Então, a priori, para quem está nesse curso introdutório de matrizes, o que nós temos é matrizes com uma quantidade finita de elementos. Quantos elementos tem a minha matriz? Uma matriz com m linhas e n colunas tem uma quantidade m vezes n de elementos. Tá? Então, por exemplo, uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas tem 6 elementos. Ok? Uma matriz com 2 linhas e 2 colunas tem 4 elementos. Em notação abreviada, uma matriz A, m por n, pode ser escrita ainda da seguinte maneira. A, que é uma matriz formada pelos elementos A e J, onde o I vai variar de 1 até m e o J vai variar de 1 até n. Ou ainda, você pode escrever ela com uma sequência inteira, dessa forma aqui. Então, você sabe, aqui a gente já tem, eu vou fazer essa observação, mas elemento de matriz, letra minúscula, a matriz letra maiúscula, tá bom? A gente vai falar agora de um exemplo onde a gente vai ter as 3 possíveis representações de uma matriz. Parênteses, colchetes e 2 pares de barras verticais. Então, alguns exemplos de matrizes. Essa primeira matriz A é uma matriz 2 por 3. Então, o meu M é 2 e o meu N é 3. Por quê? Porque você tem 2 linhas e 1, 2, 3 colunas. Tá bom? E aí você consegue endereçar cada elemento dessa matriz usando o local onde ela está. Então, por exemplo, o elemento menos 2, ele está na segunda coluna
primeira linha. Então, ele está no elemento A, primeira linha, segunda coluna. Ok? Então, o elemento ele pode te dar o endereço de onde ele está. Isso é muito importante quando você tem matrizes muito grandes e quer endereçar o elemento. Bom, o próximo, a matriz B, é uma matriz 2 por 2, uma matriz de ordem que a gente vai chamar de ordem 2. Daqui a pouco a gente vai explicar por quê. Mas é uma matriz que tem, então, duas linhas e duas colunas, tá? Então, esse seria o M, esse o N. E a última matriz seria essa forma de você colocar aqui entre duas barras, né? Não confundir com determinante, que o determinante é uma barra só. Quem já está aí trabalhando mais avançado, o determinante é uma barra só, tá? Então você pode usar essa notação. As notações mais usadas são essa, né, do parêntese, e a do colchetes. É as duas que nós vamos usar. Essa daqui nós não iremos usar, ok? Então essa matriz aqui é uma matriz 4 por 3, porque nós temos 4 linhas e 3 colunas. Então, por exemplo, esse elemento aqui é o elemento da matriz. Eu vou colocar A para notação. É o elemento da matriz que está na terceira linha, segunda coluna. Então, ele é o A32. Vamos falar um pouquinho mais sobre as linhas e as colunas de uma matriz. Então, dada uma matriz A, né, uma matriz aqui da forma genérica, né, nós temos aqui uma matriz AM por N, tá, que tem M linhas e N colunas. Lembrando que o M pode ser igual ao N, como a gente viu no exemplo anterior. Então, você tem sequências horizontais, onde você tem o número A11, A12, até o A1N. Então, uma sequência de N números. A primeira é a da primeira linha, a da segunda linha é a segunda, e assim sucessivamente até a última. Tá? A linha de número M, aqui para nós, tá? Que vai formar a última sequência. Cada uma dessas sequências são chamadas de linhas da matriz A. Tá? E aí a gente tem uma forma de referenciar a iésima linha de A, que vai ser dada de forma geral por essa regra aqui, ó. AI1, AI2 até o AIN, ou seja, você tem N elementos que vão variar nas linhas. Tá? Então, a primeira linha, você substitui o I por 1, você obtém essa sequência. Se você substituir o I por 2, você tem essa sequência. O I por 3, o I por 4, até o I por M, você tem essa sequência. Tá bom? Geralmente, a gente chama essa última aqui, só para registrar isso, de M-ésima linha. Da mesma forma, a gente pode falar sobre a sequência, sobre as colunas da matriz. Tá? Então, ó, do mesmo jeito que as linhas formam sequências, as colunas também formam sequências. Então, você vai ter a primeira, né, a segunda, até a... Agora você já tem uma ideia de que você vai ter a N-ésima linha, ok? Aqui seria N, tá bom? Não é M, não. Tem um errinho aqui de digitação. Aqui é N. Então, aqui, ó, a nossa J-ésima coluna é dada dessa forma. Então, se você tiver o J variando de 1 até N, você vai ter cada uma dessas colunas da matriz. Por exemplo, nessa matriz A, as linhas são 1, menos 2 e 3, a primeira linha, e a segunda linha, 0, 4 e 2. Ao passo que as colunas são 1 e 0, menos 2 e 4 e 3 e 2. Tá bom? Vamos usar essa mesma lógica das linhas e colunas e o endereçamento de onde está cada elemento para escrever uma matriz A, né, onde a lei de formação dos elementos é dada de acordo com o local aonde ela está na matriz. Então eu tenho uma matriz A, onde cada elemento A e J é dado por 2 vezes o I mais J. Tá? Então vamos lá. Uma matriz do tipo 2 por 2, ou seja, com 2 linhas e 2 colunas, pode ser genericamente representada dessa forma que está aí, né? Onde você tem A1 primeiro elemento, A12 segundo elemento, A21 terceiro elemento e A22 o quarto elemento. Lembra do que eu falei? Quando você tem uma matriz M por N, a quantidade de elementos que você tem lá dentro é M vezes N. Então, se M é igual a 2 e N também é igual a 2, então a quantidade de elementos que tem lá dentro é 2 vezes 2, que é 4. Tá bom? Então, nós temos que determinar esses 4 elementos usando essa lei de formação que está aqui. Tá? Então, a partir daí, o A1 você vai ter 2 vezes, né, o A1, I é 1 e J é 1. Então, 2 vezes 1 mais 1 dá 3. Já o A12, o I é 1
e o J é 2, então é 2 vezes 1 mais 2, que dá 4. O A21, agora o I é 2 e o J é 1. Então você tem 2 vezes 2 mais 1, que dá 5. E por fim, o último elemento, tanto o I quanto o J são 2, então 2 vezes 2 mais 2, que dá 6. Então a sua matriz vai ser a matriz 3, 4, 5 e 6. É essa matriz determinada por esses elementos. Agora vamos falar especificamente dos elementos de uma matriz. Tá? Então a gente diz que A e J é o elemento ou entrada. Então existem esses dois nomes, as duas formas de referenciar os números que estão dentro de uma matriz. Então A e J é o elemento ou entrada de posição IJ da matriz A. Ou seja, ele está localizado na linha I e na coluna J. Nesse sentido, como a gente já tinha dito antes, a gente pode fixar a notação de uma matriz por letra maiúscula e um elemento qualquer da matriz por uma letra minúscula munida de seus dois índices, a linha e a coluna a qual esse elemento pertence. Seguindo por essa notação, eu sei que o elemento A12, ou seja, o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, é 2 da matriz A. Por quê? Porque o elemento é A. Consequentemente, o elemento B21, ou seja, segunda linha, primeira coluna, é 0. O elemento C13, menos 2, primeira linha, a única linha que ele tem, e coluna 3. Tá bom? E assim, as matrizes, elas estão colocadas dentro de um conjunto. Então, como nós vamos trabalhar com matrizes com uma quantidade finita de elementos, a gente vai trabalhar com o conjunto, né, M, que é o conjunto das matrizes, com M linhas e N colunas, né, com entradas, ou seja, elementos no conjunto dos números reais. Se M é igual a N, então ao invés da gente escrever que esse conjunto é o conjunto Mn por N, a gente vai simplesmente usar um N apenas. Então aqui a gente sabe que nesse caso você vai ter matrizes A com o mesmo número de linhas e colunas. Cabe lembrar que matrizes dessa forma, né, vão ser chamadas, daqui a pouco a gente vai falar sobre os tipos principais de matrizes, mas essas matrizes onde o número de linhas é igual ao número de colunas são chamadas de matrizes quadradas. Em contraposição, quando o número de linhas e de colunas é diferente, a gente chama ela de matriz retangular. Tá bom? Por fim, cabe mencionar que uma matriz com uma linha e uma coluna se identifica com o número real único que está dentro dela. É uma matriz 1 por 1, então a quantidade de elementos 1 vezes 1, 1. Então você tem só um elemento ali dentro. Tá bom? Então, só para reforçar as ideias, então, para voltar lá às matrizes do primeiro exemplo, a matriz A é uma matriz do conjunto M2, 3. A matriz B é uma matriz do conjunto M2 e o C é uma matriz do conjunto M4, 3. Tá bom? Todas elas podem ser ditas matrizes do conjunto M por N, R. Tá? Quando duas matrizes vão ser iguais? Para que duas matrizes sejam iguais, elas têm que ter o mesmo número de linhas e de colunas, e cada respectiva entrada deve conter os mesmos valores. Não basta que você tenha os mesmos números espalhados nas matrizes. Eles têm que estar na mesma posição. Tá? Então, de uma forma matemática, você precisa que, dadas duas matrizes, uma M por N, outra P por Q, o M tem que ser igual a P e o N tem que ser igual a Q, e A e J tem que ser igual a B e J para as variações respectivas de I e J. Então, o A1 tem que ser igual ao B1, o A12 tem que ser igual ao B12 e assim sucessivamente. Tá? Para fixar essas ideias, observe que as matrizes A e B e C, já familiares para a gente, não podem ser iguais de cara porque elas têm tamanhos diferentes. Tá? Já as matrizes A e B do item 2, elas podem ser iguais. Por quê? Porque ambas têm o mesmo tamanho, né? Ambas têm 2 linhas e 3 colunas. São matrizes 2 por 3. Então, para que elas sejam iguais, você precisa que as respectivas entradas sejam iguais. Então, o Y tem que ser 1, 2 tem que ser 2, o Z também tem que ser 1, o T tem que ser 0, o X tem que ser menos 1 e o 0 tem que ser igual a 0. Então, aqui, essa é a condição para que as duas matrizes sejam iguais. Ok? Então, o mesmo tamanho e na respectiva entrada você tem que ter os mesmos valores. Vamos falar agora rapidamente aqui sobre os tipos principais de matrizes. O primeiro é a matriz linha. Obviamente, como o próprio nome já diz, uma matriz que possui só uma linha. Tá? Então, por exemplo, aqui
A matriz A, que a gente até trabalhou com ela, né, nos exemplos anteriores da aula, 1, 3 e menos 2. Da mesma forma, existe a matriz coluna, que é aquela matriz que possui só uma coluna. Tá? Então, aqui como exemplo, você tem a matriz 1, 3, 2, 3 linhas e uma coluna. Tá? Uma observação importante é que matrizes linhas e colunas são geralmente chamadas de vetores. E quando trabalha-se com elas dessa forma, vai aparecer um indicador assim, por exemplo, BT, AT, que indica que essas são matrizes transpostas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as matrizes transpostas, porque é um tipo de matriz especial, mas já posso adiantar para você o seguinte: a transposta de uma matriz linha é uma matriz coluna e a transposta de uma matriz coluna é uma matriz linha. Uma matriz quadrada, aí um conceito também que a gente já falou um pouco aí antes, né? Você já sabe que se o M foi igual ao N, ou seja, o número de linhas foi igual ao número de colunas, então a gente diz que A é uma matriz quadrada de ordem N. Agora, a matriz quadrada ela tem uma característica interessante. Ela tem uma diagonal que é muito importante para nós, que é a diagonal principal. A diagonal principal é muito importante para nós em diversas aplicações. E ela é a diagonal que tem os elementos que estão em linhas e colunas iguais. Então, por exemplo, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna, e enésima linha, enésima coluna. Logicamente, como ela é quadrada, ela tem uma outra diagonal, né? Ela tem uma outra diagonal, que para nós é a diagonal secundária, tá bom? Então essas diagonais para nós vão ser importantes, a diagonal principal quanto a secundária. Principalmente quando a gente está trabalhando aí com matriz 3×3, né? Quando a gente vai calcular determinante de matriz 3×3, a regra de Sarry ela é usada a partir dessas diagonais, tá bom? E só reforçando aqui, quando uma matriz não é quadrada, a gente chama ela de retangular. Agora a gente vai trabalhar com alguns tipos de matrizes quadradas importantes. A primeira é a matriz diagonal. Tá? A matriz diagonal é uma matriz quando seus únicos termos não nulos se localizam na diagonal principal. Tá bom? Então, uma matriz diagonal é uma matriz dessa forma. Todos os elementos que não estão na diagonal principal são zero. Tá bom? Então aqui você tem um exemplo de ordem 3. A matriz nula ela não é estritamente uma matriz quadrada. Tá? Obviamente você pode ter matriz nula de tamanho m por n. Porque a única exigência da matriz nula é que todas as entradas dela sejam zero. Mais nada. Então, por exemplo, aqui uma de terceira ordem, né? Uma matriz nula de terceira ordem. Você pode ter uma matriz nula assim, ó. Uma matriz nula com 2 linhas e 4 colunas. Tá bom? A matriz identidade. A matriz identidade é um caso particular de uma matriz quadrada. A matriz identidade, além de quadrada, ela é diagonal. E na diagonal principal só tem número 1. Tá? Essa matriz ela vai ser muito importante para nós, porque ela vai ser o elemento neutro da multiplicação. E toda vez que você tem o elemento neutro da multiplicação, você pode garantir que a multiplicação tem um outro elemento muito importante, que é o elemento inverso, né? Que para nós vai ser o A-1 de uma matriz a matriz inversa. Tá? Então, e como a gente já tinha falado antes, vai existir a matriz transposta, que é uma matriz que é formada a partir de outra. Então, dada uma matriz A transposta de A é aquela matriz onde a gente vai trocar as linhas pelas colunas. Então, o que era linha vira coluna. Por consequência, o que era coluna vira linha. Então, ó, se você tem aqui uma matriz A, essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Tá? A primeira linha 1, 0, 78, a segunda linha 0, 7, 0. Para arrumar a transposta dela, o que era linha vira coluna. Então, se antes você tinha 2 linhas, agora você tem 2 colunas. Por consequência, o que era coluna vira linha. Então, você tem 3 linhas. 3 linhas e 2 colunas. Então, você pega essa primeira linha, transforma ela numa coluna. Pega essa segunda linha e transforma ela numa coluna. Ok? Uma outra matriz, a partir da matriz transposta importante para nós, é a matriz simétrica. A gente diz que a matriz é simétrica quando ela é igual à sua transposta. Então, a primeira coisa que você precisa para a matriz ser simétrica é ela ser quadrada. Por quê? Porque se você tem uma matriz A, M por N,
A transposta de A vai ser N por M. Tá? Para elas serem iguais, a condição que você precisa é que M seja igual a N. Se o M é igual a N, então A é M por N. É N por N. Ou seja, A é uma matriz de ordem N. Então ela tem que ser quadrada. Ok? Então toda matriz simétrica é quadrada. Como essa matriz aqui, ó, você tem uma matriz simétrica de ordem 2, sem esse 3 aqui, tá? Tem que tirar esse 3 daqui. Desculpa, sem esse menos, tem que tirar esse menos daqui. Então essa matriz é uma matriz simétrica. Se você escrever a transposta dela, o que era linha, 0 e 3, virou coluna, 3 e 0. Você tem a mesma matriz. A matriz oposta é uma matriz que a gente chama de menos A. Né? Ela vai ter um papel importante também na adição. Tá? Ela vai ser a matriz que, somada com a matriz A, gera a matriz nula. Tá bom? Então ela é como se fosse o elemento oposto da adição lá para os números reais. É o equivalente. Tá bom? Então a matriz menos A, onde todas as entradas de A são multiplicadas por menos 1, é chamada de matriz oposta de A. Tá bom? Então, por exemplo, você tem aqui uma matriz A, onde as entradas, né? Essa matriz aqui é uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Então aqui você tem menos 1, 2, menos 3, 0, menos 4 e menos 2. Que hora que você multiplicar cada entrada por menos 1, você fica com 1, menos 2, 3, 0, 4, 2. Ou seja, se essa é a sua matriz A, essa daqui é a oposta de A. Por consequência, se essa é a sua matriz A, essa daqui é a oposta de A. Existe essa relação reflexiva entre elas. Tá bom? Antes de passar para a primeira operação entre matrizes, que é a operação de adição, deixar aqui registrado que ainda existe, como a gente já falou no slide anterior, a matriz inversa. Tá? Mas a matriz inversa nós vamos deixar para trabalhar com ela mais para frente, porque para definir a matriz inversa eu preciso ter definido o produto entre matrizes e a gente ainda não tem essa operação definida. Tá bom? Mas a matriz inversa seria um tipo de matriz muito importante também, e nem toda matriz admite inversa. Tá? Então a gente vai falar sobre isso mais à frente. Bom, agora vamos falar sobre adição de matrizes. Nós queremos saber como a gente vai somar duas matrizes, e a primeira condição para que a gente possa somar duas matrizes é que elas sejam do mesmo tamanho. Ou seja, elas têm que ter a mesma quantidade de linhas e de colunas. Tá certo? Então, vamos considerar aqui as duas matrizes, a matriz A e a matriz B, logicamente, seus elementos são A e J e B e J, respectivamente. Né? Então, a soma delas vai ser também uma matriz de mesmo tamanho, M por N, que vai ser o fruto da soma de A com B. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos somar os respectivos elementos de A e B. Tá bom? Então, a gente pode falar que a matriz A mais B, né, vai ser o elemento A e J mais o elemento B e J. Logicamente, a subtração vai ser análoga, né? A matriz A menos B vai ser A e J menos B e J, fazendo isso para cada um dos elementos da sua matriz. Matricialmente, pense no seguinte, você tem aqui uma matriz A, M por N, e uma matriz B, novamente M por N. Tá? Então, a soma A mais B vai ser dada pela soma de cada respectivo elemento. Né? Então, A1 com B1, A21 com B21, AM1 com BM1, né? Logicamente sucessivamente. Novamente para cada coluna, ou se você quiser pensar para cada linha. Então a soma de matriz vai ser feita assim, somando cada respectivo elemento até o último elemento. Por isso que as matrizes precisam ser do mesmo tamanho e que a matriz soma vai ser do mesmo tamanho. Então a gente pode falar o seguinte: tanto A quanto B são elementos do conjunto das matrizes M por N, desculpa, tá? E logicamente A mais B também vai ser um elemento desse conjunto. Então, é o que diz exatamente essa observação, né? Que a operação de adição de matrizes é uma operação do conjunto M por N, que transforma o par AB de matrizes com as mesmas dimensões, na matriz C, que também terá a mesma dimensão de A mais B, por consequência, pertencerá ao mesmo conjunto. Por exemplo, aqui a gente vai somar duas matrizes 2 por 2, né? Então aqui você tem uma matriz 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Também, logicamente, a soma só pode ser uma matriz 2 por 2. Então como que você faz a soma dessas matrizes A e B?
Primeira entrada com primeira entrada, 0 mais 5, 5. 3 com 3, 6. Menos 3 com menos 7, menos 10. E 0 mais 78, 78. Ok? Mesma coisa funciona para uma matriz maior, né? Aqui a gente não vai fazer todos os elementos, mas basicamente você vai fazer a mesma ideia. Primeiro com primeiro, 4. 3 com 5, 8. 6 com 7, 13. 9 mais menos 9, 0. E assim sucessivamente, todos os elementos até você encontrar a matriz soma. Ok? Um outro exemplo. A soma de A mais a sua transposta não é possível quando você tem matrizes retangulares. Tá? Então perceba aqui, ó, você tem uma matriz 1, 0, 78, 0, 7, 0, é a matriz A, que é uma matriz com 2 linhas e 3 colunas, por consequência sua transposta é uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. Tá? Então você não consegue fazer a soma entre elas porque elas são de tamanhos diferentes. Então, em geral, a soma de uma matriz com sua transposta só é possível se a matriz A for uma matriz quadrada. Tá bom? Então, fique atento aí a esse detalhe. Algumas propriedades importantes da adição de matrizes. Então, considere aí A, B e C matrizes M por N, ou seja, com M linhas e N colunas. Para essas matrizes valem as seguintes propriedades. A primeira propriedade é a propriedade comutativa, ou seja, a adição de matriz é comutativa. Tanto faz você fazer A mais B quanto B mais A. A adição de matrizes também é associativa. O que isso quer dizer? Se você estiver somando 3 matrizes, tanto faz você somar a primeira com a segunda e depois a terceira, ou somar a segunda com a terceira e depois a primeira, ou até mesmo somar o A com o C depois com o B. Tá? Então ela é associativa. Além disso, a adição de matrizes possui o elemento neutro da adição. Essa daqui é a matriz nula. Tá? A matriz nula é o elemento neutro da adição. A gente já falou sobre o que é a matriz nula, né? A matriz que possui zero em todas as suas entradas, então não vou entrar nesses detalhes aqui. Além disso, a adição de matrizes também tem o elemento oposto, né? Então a adição de matriz possui o elemento oposto, que é aquela matriz oposta que a gente já falou aí no slide anterior, né? Quando a gente está falando de tipos de matrizes. É aquela matriz que somada com a matriz A vai dar a matriz nula. Tá? Uma última propriedade interessante aqui é que a transposta da soma é a soma das transpostas. Vamos lá então. Vamos fazer um exemplozinho aqui para fechar essa parte de adição de matrizes. Nós vamos determinar uma matriz x 3 por 2, tal que ela somada a essa outra matriz 3 por 2, né, 3 linhas, 2 colunas, que vai resultar nessa outra matriz 3 por 2, eu quero encontrar então a soma dessa matriz x, que somada a essa matriz 3 por 2, gera essa outra matriz 3 por 2. Vamos considerar aqui uma matriz 3 por 2 genérica. Então, ao invés de colocar aqui quais são os elementos, A11, A2, A21, A22, nós vamos considerar A, B, C, D, E e F, só para simplificar. Tá bom? Então, o que acontece? O elemento A somado com 2 tem que dar 5. O elemento B somado com 3 tem que dar menos 1. O elemento C somado com menos 1 tem que dar 4. O elemento D somado com 1 tem que dar menos 3. O elemento E somado com 4 tem que dar 3. O elemento F somado com menos 2 tem que dar 2. Então, com isso, a gente consegue um sistema que já está praticamente resolvido, né? Se A mais 2 é 5, então A é 3. Se B mais 3 é menos 1, então B é menos 4. Se C menos 1 é 4, então C é 5. Se D mais 1 é 3, então D é também menos 4. Se E mais 4 é 1, então E é menos 1. Se F menos 2 é 2, então F é 4. Certo? Então, com isso, a gente consegue, substituindo os valores nessa matriz, chegar à minha matriz X. Exercíciozinho simples, só para a gente fixar aí essa ideia da adição de matrizes. Tudo bem? Então, agora vamos para a multiplicação de matrizes. Agora, caminhando aí para o final da nossa aula, vamos falar sobre a multiplicação de matrizes. Primeiramente,
a multiplicação de uma matriz por um escalar e depois a multiplicação entre duas matrizes, ok? Bom, a multiplicação de uma matriz por um escalar, toda vez que você vê esse termo escalar na matemática, isso significa constante, tá? Pode ser um número real ou um número complexo. Para nós, esse escalar vai ser um número real. Então, o que nós vamos trabalhar? Nós queremos trabalhar como que eu vou multiplicar um número real, que eu vou chamar de alfa, por uma matriz A de ordem m por n. Então, você tem aqui uma matriz A de ordem m por n, ou seja, m linhas e n colunas. Tá? Essa operação vai transformar cada par alfa A, ou seja, um par que está no produto cartesiano R, M de m por n, né? O produto cartesiano do conjunto dos números reais com o conjunto das matrizes de ordem m por n, de tamanho m por n, desculpa. Né? Então, essa operação vai transformar cada par desse em uma matriz alfa A, né? Também de tamanho m por n. Então, essa multiplicação por escalar não vai alterar o tamanho da matriz. De modo que a única coisa que você vai fazer é multiplicar o alfa em cada entrada, cada elemento da matriz. Então agora você sabe de onde que a gente tirou aquela matriz oposta, menos A. Ela nada mais é do que o escalar menos 1 vezes a matriz A, onde você multiplica menos 1 em cada um dos elementos. Tá bom? Um exemplozinho simples, né? Vamos multiplicar aqui 3 por essa matriz 2 por 3, tá? Nós vamos multiplicar o 3 em cada um dos 6 elementos dessa matriz. Então, você vai ficar com 3, 0, 78 vezes 3, 234, 0, 21 e 0. Ok? Bem simplesinho, sem nenhuma dificuldade. Tá? Dessa multiplicação de uma matriz por um escalar, a gente tem algumas propriedades interessantes. Então, por exemplo, aqui é um momento onde a gente tem que tomar certos cuidados do que é escalar e do que é matriz. Então aqui o que você tem? Número real. Então esse daqui é escalar. Então 1 multiplicado por A é a matriz A, então esse seria o elemento neutro dessa operação. Menos 1 vezes A dá um menos A, então aqui vem aquela observação sobre a matriz oposta que eu tinha falado antes. O escalar alfa, então esse daqui é escalar. Por consequência, essa daqui é matriz nula. Tá? Então, escalar alfa vezes a matriz nula gera de novo a matriz nula. Aqui nós temos escalar, então é o número 0 vezes a matriz A gera a matriz nula. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas observações. No mais aqui agora são só propriedades interessantes, né? Propriedade associativa com relação ao escalar, propriedade distributiva com relação ao escalar, propriedade distributiva com relação à matriz, e aqui a transposta. Né? A transposta de alfa multiplicado por A é alfa vezes a transposta de A. Então agora, rumando aí para o nosso último tópico, vamos falar sobre a multiplicação de matrizes. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: a multiplicação de matrizes ela é um pouco mais delicada do que a adição de matrizes. Para que duas matrizes sejam compatíveis para a multiplicação, o número de colunas na primeira matriz deve ser igual ao número de linhas na segunda matriz, tá bom? Então, por aí você já tem uma ideia do seguinte: você não vai conseguir fazer o produto de quaisquer duas matrizes. Existe uma condição para isso. Então vamos lá, vamos pegar duas matrizes. A matriz A de tamanho m por p e a matriz B de tamanho p por n. O produto entre A e B é definido, né, vai ser definido por quê? Porque você tem o mesmo número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. E o que acontece? O tamanho da matriz produto é o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Então a minha matriz C vai ser m por n, tá? E de que forma que ela vai ser obtida? Ó, todo elemento C e J da matriz vai te indicar que você vai ter a linha I
da matriz A multiplicada pela coluna J da matriz B. Então é exatamente isso que está aqui. Você vai multiplicar a linha I da matriz A com a coluna J de B e somar. Então, ó, você vai ficar com o primeiro elemento da linha I da matriz A vezes o primeiro elemento da coluna J, mais o segundo elemento da linha I vezes o segundo elemento da coluna J de B. E assim sucessivamente até o final. O último elemento, né, da linha I de A vezes o último elemento da coluna J da matriz B. Perceba que por isso que você tem que ter o mesmo número de linhas em uma que o de colunas em mesmo número de colunas em uma que o de linhas em outra. Tá bom? Matricialmente fica mais fácil de você entender isso, ó. O que você vai fazer? O elemento C e J, né, vai ser obtido multiplicando a linha I de A pela coluna J de B. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra conta. O elemento C1, ou seja, a primeira linha de A vezes primeira coluna de B. Então vai ser essa linha vezes essa coluna. O último elemento, esse daqui, é a última linha de A multiplicado pela última coluna de B. Tá vendo? Então eles indicam, ó, esse elemento C e J é o quê? É a linha I, está até destacada aqui, multiplicada pela coluna J. Então esse elemento, os índices dele te indicam o que você vai ter que multiplicar. É só você prestar atenção. Multiplicou os respectivos elementos e somou, você vai ter cada um dos elementos de C. Tá? Mas calma, se você ainda está um pouco perdido, vamos fazer uns exemplos aqui para você entender. Vamos considerar essas duas matrizes aí, a matriz A e a matriz B. Né? A matriz A é uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, e a matriz B é uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Ok? Observe que ela tem o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas de uma, com o mesmo número de linhas da outra. Ok? Bom, o que vai acontecer? Então agora a gente sabe que a gente pode fazer esse produto e a minha matriz produto vai ser uma matriz de ordem 3. Ok? Se eu tenho uma matriz de ordem 3, eu vou ter então, ó, a minha matriz A vezes B, que vai ser a matriz C, ela é uma matriz 3 por 3. Por consequência, ela vai ter 9 elementos. Certo? Quais vão ser esses 9 elementos? Vai ser o C11, o C12 e o C13, o C21, o C22 e o C23, e por último, C31, C32 e o C33. Então, ó, o que eu queria dizer aquela hora que o índice indica? O C1 vai ser a primeira linha de A vezes a primeira coluna de B. Então, ó, primeira linha de A, primeira coluna de B. 2 vezes 7, 1 vezes 10. O C12 vai ser a primeira linha de A, segunda coluna de B. Primeira linha de A, segunda coluna de B. 2 vezes 8, mais 1 vezes 5. O C13, primeira linha de A, terceira coluna de B. 2 vezes 0, mais 1 vezes menos 2. E assim você vai seguir com todos os outros. Desceu a linha aqui, ó, segunda linha de A, primeira coluna de B. O próximo, segunda linha de A, segunda coluna de B. Segunda linha de A, terceira coluna de B. E aí você vai gerar todos esses elementos aqui, ó. A última linha, terceira linha de A, primeira coluna de B. Gerou esse elemento aqui. Terceira linha de A, segunda coluna de B. Gerou esse elemento aqui. Terceira linha de A, terceira coluna de B. Gerou esse último elemento. Agora resta basicamente conta. Você vai fazer as contas e você vai chegar em cada elemento. Primeiro 24, 21, menos 2, 61, 4, menos 8, 95, 70 e menos 12. Aqui basicamente é conta, eu não vou entrar no mérito das contas. Tá? Vou entrar no mérito seguinte. 24 é o C11, o C12 é 21, o C13 é menos 2.
né? Aqui você tem que o C21 é 61, o C22 é 44 e o C23 é menos 8. O C31 95, o C32 70 e o C33 menos 12. Tá? Então, se você seguir essa lógica do endereçamento que o elemento te dá, não tem erro. Tá bom? Ele sempre indica qual linha da primeira matriz você vai multiplicar com qual coluna da segunda matriz. Os índices dele te contam isso. Tá bom? Essa matriz tem um caráter interessante, porque você também pode fazer B vezes A. Porque, ó, voltando aqui para o que a gente tinha escrito, essa é uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, e essa é uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Se você parar para pensar, para você multiplicar B com A, o número de colunas de B tem que ser igual ao número de linhas de A, e eles são iguais. Tá vendo? Então você pode fazer esse produto. Agora você vai inverter. O que você vai ter? Você vai ter então a matriz B vezes A, que vai ser uma matriz C, com 2 linhas e 2 colunas. Uma matriz 2 por 2. Na verdade era 2 linhas e 2 colunas, tá? Porque é B por A. A ordem importa. Tá bom? Bom, então agora o que você vai ter então? Você vai ter 4 elementos. C11, C12, C21, C22. Ok? Bom, o C11, o que vai ser? A primeira linha da matriz B vezes a primeira coluna da matriz A. O segundo elemento, primeira linha da matriz B, segunda coluna da matriz A. Terceiro elemento, segunda linha da matriz B, primeira coluna da matriz A. Segunda coluna da matriz B, segunda linha da matriz B, desculpa, segunda coluna da matriz A. E aí você vai ter todos esses 4 elementos aqui, ó. Que a hora que você terminar de fazer as contas, o C11 é 38, o C12 é 39, opa, escrevi 3, o C21 é 25 e o C22 é 18. Ok? Mas nem sempre dá para fazer dessa forma. Tá? Nem sempre você consegue fazer dessa forma. Né? Você fazer A vezes B e depois fazer o B vezes A. Nesse caso, observe o seguinte, mesmo que você possa fazer, né, você fez o A vezes B, deu uma matriz C, 3 por 3. Depois você fez o B vezes A, deu uma matriz C, 2 por 2. Essas matrizes obrigatoriamente são diferentes. Nem tanto pelas entradas, mas pelo tamanho. Né? São duas matrizes quadradas de ordens diferentes. Então elas vão ser duas matrizes diferentes. Tá bom? Quando A vezes B é igual a B vezes A gente tem um nome para essas matrizes. São matrizes que comutam. Tá? E são tipos raros de matrizes. Basicamente, matrizes que comutam, elas têm que ser quadradas. Não tem outra forma de que isso aconteça. Tá? Para que você mantenha o tamanho igual tanto de A vezes B quanto B vezes A, elas têm que ser matrizes quadradas. Tá bom? De mesma ordem, inclusive. Tá? Então, ó, só para reforçar isso que a gente estava falando, é importante observar que nem sempre conseguimos executar os produtos A e B e B com A. Até por isso, a ordem do produto importa. Tá? Existe uma ideia de multiplicação à direita e multiplicação à esquerda. Tá bom? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente for falar de matriz inversa. Por hora é importante que você saiba que nem sempre dá para fazer esses dois produtos. Além disso, como a gente viu, mesmo que esses dois produtos existam, eles são diferentes em geral. Tá? Ou seja, o produto entre matrizes ele não vai ser comutativo. Quando acontece essa igualdade, a gente diz que essas matrizes são comutativas. Por exemplo, a gente vai determinar todas as matrizes que comutam com essa matriz A que está aí, ó, 1, 1, 0, 1. Tá? Como que nós vamos fazer isso? Bom, se a gente quer determinar todas as matrizes que comutam com essa matriz A, 1, 1, 0 e 1, ou seja, tem a matriz 2, 2 por 2, qual é a lógica? Uma matriz B que comuta com A vai ter que ser uma matriz quadrada.
da mesma ordem de A, ou seja, uma matriz quadrada de ordem 2. Então, eu vou considerar aqui uma matriz B 2 por 2, com entradas x, u, y, v. A condição para que as matrizes comutem é essa aqui, ó, o produto de A com B tem que ser igual ao produto de B com A. Ok? Então, eu vou escrever matricialmente essa conta. Matriz A, matriz B vezes matriz A. Como que vai funcionar? Essa linha com essa coluna, de novo essa linha com essa coluna, agora essa linha com essa coluna, de novo essa linha com essa coluna. E aí eu vou gerar todos os elementos desse produto. De cada mesma forma. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda coluna. Nessa sequência, respectivamente, eu determino o produto C1, C12, C21 e C22. Com isso, eu obtenho essa nova matriz que está aqui. Ó. Com isso, eu obtenho essa nova matriz que está aqui. Porque a primeira linha vezes a primeira coluna vai dar x mais y. A primeira linha vezes a segunda coluna vai dar U mais V. A segunda linha vezes a primeira coluna dá Y. A segunda linha vezes a segunda coluna dá V. Agora, do outro lado, na igualdade, do outro lado da igualdade, primeira linha, primeira coluna dá X. Primeira linha, segunda coluna dá U mais V. Desculpa, U mais X. Segunda linha, primeira coluna dá Y. Tá? Segunda linha, segunda coluna dá V mais Y, ou Y mais V, tanto faz. Tá bom? E aí eu gero aqui uma igualdade. Então, x mais y tem que ser igual a x, u mais v tem que ser igual a u mais x, y tem que ser igual a y, e v tem que ser igual a v mais y. Tá ok? Então, com isso, a gente determina um sistema de equações que nos levam aos seguintes resultados. Y igual a zero, v igual a x e y igual a zero de novo. Tá bom? Então, nós só não temos o u. O que que significa? Vou colocar a interrogação aqui. Ó. O que que significa? Significa que o u pode ser qualquer valor, ele não vai interferir nesse momento. Tá? Então, o que que nós temos? Y tem que ser zero, então aqui, zero. O x tem que ser igual ao v, então essa entrada e essa entrada tem que ser iguais. Tá? E aí, o u não vai interferir no problema, então ele se mantém como u. Ele não entrou aqui no nosso sistema, então significa que ele não vai interferir no problema, a gente pode manter ele ali indicado. Tá bom? Então essa daqui é a estrutura de uma matriz que comuta com essa matriz A. Toda matriz com essa forma, você vai conseguir que o produto de A e B seja igual ao produto de B vezes A. Uma matriz nessa forma interessante. 1, 0, 0, 1, matriz identidade. Essa é uma característica da matriz identidade. A matriz identidade comuta com qualquer outra matriz. Tá? Uma outra matriz interessante aqui. 2, 1, 0, 2. Tá? Então basta que os elementos da diagonal principal sejam iguais, né? E esse elemento abaixo da diagonal principal seja zero. Todas as matrizes com essa estrutura vão comutar com a matriz A. Ok? Algumas propriedades da multiplicação de matrizes. Vamos considerar aqui A, B e C de forma conveniente para a execução do produto. Tá? O alfa, um escalar. Então, nessas condições, são válidas as seguintes propriedades. Mantendo a ordem, tá? Nesse caso aqui, mantendo a ordem, a multiplicação de matriz é distributiva. Nesse caso, eu não posso fazer A vezes C e A vezes C vezes B. Tem que se manter a ordem. Tá? Desculpa, associativa, né? Aqui a distributiva também se aplica, mas cuidado, sempre mantenha a ordenação original. Multiplicação à esquerda, né, e multiplicação à direita. Tá bom? Então, se você está multiplicando o C vezes A mais B, isso é diferente de A vezes C mais C vezes B. Tá? Então, fique atento a esse detalhe aí. Bom, o elemento neutro dessa multiplicação, como a gente já mencionou no exemplo anterior, é a matriz identidade. Tá? Existe também a distributividade com relação a um elemento, a um número real. Tá? Então, um número real vezes a matriz A multiplicado pela matriz B, esse número real pode ir pulando de uma matriz para outra.
ou então você fazer o produto das matrizes e depois multiplicar por ele, tá bom? Toda matriz vezes a matriz identidade, desculpa, toda matriz vezes a matriz nula gera a matriz nula, independente do lado da multiplicação, tá bom? O produto, a transposta do produto é o produto das transpostas desde que você inverta a ordem, tá? Então se era A vezes B transposta, então agora é B transposta vezes A transposta, muito cuidado com isso. Duas observações importantes aqui com propriedade. A lei do cancelamento nem sempre é válida para multiplicação. O que é a lei do cancelamento? Para números reais, se você tem A vezes C igual a B vezes C, se o C é diferente de zero, então você pode falar que A é igual a B. Ok? Isso nem sempre vale para a matriz. Se uma matriz A vezes B é igual a matriz A vezes C, não significa que B e C sejam a mesma matriz. Elas, na verdade, podem ser até de tamanhos diferentes. Tá bom? Se as matrizes A e B não comutam, então, muito cuidado com produtos notáveis, tá? Isso aqui só vai ser verdade quando a matriz comuta, quando A e B comutam. Se elas não comutam, isso aqui vai ser A quadrado mais AB mais BA mais B quadrado. Essa aula foi um pouco longa, mas e aí, gostou? Se você gostou, se ela te ajudou, seja um apoiador do nosso projeto, tá? Como que você apoia? Curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, né? Curtindo esse vídeo, compartilhando ele com seus colegas, se inscrevendo e pedindo para seus colegas se inscreverem no canal. Se você quiser apoiar ou agradecer ainda mais, você pode comprar os livros usando dos nossos links, ou então ir até o nosso site, né? Usando os links do nosso site, ou então até mesmo usar essa chave Pix que está aí para fazer um agradecimento de qualquer valor, tá? O nosso objetivo aqui é disseminar conhecimento de forma gratuita, né? Mas essas contribuições ajudam a gente a manter o site no ar, manter o canal ativo, tá? E antes de sair, não se esqueça que na descrição a gente tem um link para várias listas de exercícios gratuitas sobre o tema dessa aula, bem como artigos com teoria e exemplos, tá bom? E no nosso site você tem muito mais conteúdos além dos de álgebra linear de matrizes, tá? Todo o conteúdo de cálculo, equações diferenciais. Estamos trabalhando aí no conteúdo de matemática financeira e estatística, tá bom? Tudo que alunos de graduação precisam nos seus primeiros anos aí de matemática, ok? Então era isso, abraços e até a próxima aula.